Bom pessoal, eu vou falar sobre árvores enraizadas nesse vídeo e eu vou começar aqui com um grafo que eu mostro lá naquele meu vídeo sobre os tipos, né, e as propriedades de grafos, e eu mostro esse exemplo aqui de uma árvore, né, e defino lá uma árvore como um grafo conexo, acíclico, e explico. Nesse vídeo eu vou mostrar um tipo especial de árvore, tá, que a gente chama de árvore enraizada. É bem simples a definição, na verdade. Basta eu escolher um dos nós ou um dos vértices, né, do meu grafo, que é uma árvore, e dizer que esse cara é a raiz da árvore. Então, nesse caso aqui, eu defini o E como sendo a raiz. Tá? Mas eu poderia pegar e definir o A como sendo a raiz, o vértice A, ou o nó A, como a raiz da árvore. Então, se eu tenho uma raiz na minha árvore, eu tenho uma árvore enraizada. Vou pegar aqui B, tá? Então, essa aqui é a árvore enraizada no vértice B. Quando eu defino uma raiz para uma árvore, tem várias outras coisas que eu posso definir junto com isso. Primeiro, eu tenho agora um nó que é uma referência, né? Ele é a raiz daquela árvore. Esse nó vai ter alguns nós ligados a ele. Tá? Eu vou usar nó e vértice aqui, tá, como sinônimos que são. Então, esses nós que estão ligados a esse vértice, que é a raiz, tá? A gente pode definir como sendo os filhos desse nó raiz. Certo? Então, A e E aqui são filhos de B, que é a raiz. E aí eu posso agora, recursivamente, né, pegar agora esse filho A de B e definir como ele sendo a raiz de uma subárvore que começa nesse A. E aí esse A agora vai ter filhos também, que é o C e o D. Mesma coisa o nosso E ali. O E tem um filho, e esse filho é o F. E eu poderia ter, assim, sucessivamente, né, uma hierarquia definida por essa relação de pai e filho, que começa lá pela raiz. Perceberam então que quando eu enraizo uma árvore, eu defino uma hierarquia dentro dessa árvore. E aí eu só redesenhei a mesma árvore, então eu peguei essa mesma árvore aqui, ó, e eu redesenhei ela para ficar bem claro a hierarquia. Eu tenho lá a raiz tem filhos, né? Os filhos, né, podem ter outros filhos, que a gente poderia chamar de netos, bisnetos e assim por diante. Então uma árvore enraizada, ela define uma hierarquia. Eu peguei agora aqui, só acrescentei mais uns nós para deixar a árvore mais interessante. E vou mostrar aqui a hierarquia, tá vendo? Você tem o nível 1 da árvore, onde está a raiz. Aí você tem agora o nível 2, onde estão os filhos da raiz. Você tem o nível 3, onde estão os netos. Nível 4, onde estão os bisnetos e assim por diante. Então, numa árvore enraizada, agora eu tenho esse conceito de nível, tá, que eu não tinha antes. E eu posso ter agora o conceito de altura. Tá? Essa árvore tem uma determinada altura que está relacionada com os níveis. Nesse caso aqui a altura é 4. E assim por diante. Então agora eu tenho, espero que vocês tenham entendido aí o que é uma árvore enraizada. E por que é interessante esse conceito de árvore enraizada? Porque hierarquia aparece o tempo todo na vida real. Mas eu vou mostrar alguns exemplos da vida real, mas antes, o último conceito aqui, que é o conceito de folha. Que seria o quê? São aqueles nós da minha árvore enraizada que não tem filhos. Quer dizer, acaba ali. Né? Não tem mais as novas gerações, vamos dizer assim. Então ali o J, por exemplo, é um nó folha. O C é um nó folha. O G, H e o I é folha. O F é folha. Coloquei em laranja aí os nós folhas. Beleza? Então você tem os nós folhas e os nós internos, ou os que não são folhas. E esse é um conceito importante que eu vou usar daqui a pouco. Então vamos aos exemplos, tá? Na vida real. Você está lá em biologia, tem um monte de coisa que você faz, né, que vira uma árvore, né? A árvore da vida, a origem da vida, né? Como foi evoluindo. Você tem na área de taxonomia, né? Para você classificar um determinado animal, né? Aí você tem lá gênero, espécie, família, tudo aquilo. Então aparece muito árvore. Quando você vai as línguas, né, estudar a origem das línguas, né, por que o espanhol é mais parecido com o português do que o inglês, e aí tem toda a história de como as línguas vão nascendo, vão crescendo. Isso pode ser bem representado através de uma árvore. Em empresas, né, você tem
a hierarquia das empresas, né? O diretor-presidente, aí você tem os presidentes que não, né, os outros diretores que não são o presidente, aí cada diretor pode ter ali os seus setores com os seus coordenadores, cada coordenador pode ter um subcoordenador, ou um chefe, um subchefe, até chegar lá embaixo no exército, na igreja, né? Essa hierarquia aparece muitas vezes e ela é uma árvore, né? Na verdade, você pode representar como sendo uma árvore se tiver que fazer alguma coisa computacional com isso. Na matemática, as expressões aritméticas, embora a gente nem sempre tenha isso em mente, mas quando você vai avaliar uma expressão aritmética, uma expressão algébrica, existe uma hierarquia daqueles operadores, quais têm que ser executados antes e depois, e você consegue representar essa hierarquia através de uma árvore. As nossas expressões lógicas, que a gente está estudando, né, em matemática discreta, com ou, and, implicação, existe uma hierarquia desses operadores. E você pode quebrar essa hierarquia, né, ou mudar a hierarquia usando os parênteses. Aí você cria uma hierarquia com os parênteses, parênteses dentro de parênteses. Então a gente está acostumado, né, em álgebra a mexer com isso. Em português, né, vocês lembram lá de análise sintática, análise gramatical, para definir se uma sentença está gramaticalmente correta ou não. Existe ali uma hierarquia, né, que você consegue definir. Você tem uma sentença, você tem aquela parte, a parte nominal, verbal, aí você tem os qualificadores, você tem o verbo, você tem o substantivo, né, e existe uma hierarquia, né, que você precisa seguir para que sua frase não fique gramaticalmente incorreta. Aí vocês talvez lembrem a árvore sintática, que a gente estuda em português, no primeiro ou segundo, no ensino fundamental, a árvore sintática. Então aparece. Acho que isso aqui todo mundo que mexe com o computador já viu, né? A hierarquia das pastas. Você cria pasta dentro de pasta. Então, a árvore aparece o tempo todo na vida real e né, você está se formando aí para ser um programador. Muito possivelmente você vai ter que lidar com árvores. E aí eu vou mostrar agora um código que eu vou deixar o link disponível, que é um notebook Jupyter, aqui, você pode rodar no Google Colab. E como eu posso trabalhar com árvores enraizadas e o conceito de recursão, de recursividade, que é extremamente importante, em Python. Tá? Então, eu não vou explicar aqui porque o código está bem documentado, eu vou só chamar a atenção para vocês. Eu começo aqui mostrando como é que você trabalha em listas, tá? Em Python. Aí eu crio uma lista aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, que são letras. Aí como é que eu pego o primeiro elemento de uma lista, né? Lembrando que em Python o primeiro elemento, o índice é 0. Como é que eu pego o último? Isso é uma coisa legal do Python, que você usa o -1. Como é que eu pego um pedaço da lista, né, de um elemento até outro, né, aqui eu quero do terceiro ao quinto. Como eu pego de um pedaço até o resto. Como é que eu crio uma lista dentro de listas? Isso que é importante, que eu vou usar esse conceito para mexer com árvores. Então você pode botar uma lista dentro de outra lista, dentro de outra lista. Então você consegue ter essa hierarquia de listas que você pode usar para brincar, para mexer com árvores. E aqui, ó, eu tenho os comandos, o que eu estou fazendo com os comandos. O que eu recomendo brinquem com esse código aqui, antes de continuar. Imprimam os resultados, até você ficar bem confortável com essa notação aqui, para entender como é que mexe com listas em Python. Se não entender aqui, o resto vai ficar muito mais difícil. Então, criem outros comandos aqui, peguem o terceiro elemento, o quinto elemento, peguem outro pedaço. Brinquem bastante com isso aqui antes de ir para frente. Aqui, a gente vai começar a mexer com a árvore. Aí eu pego essa árvore enraizada que eu acabei de mostrar para vocês, né, no vídeo. Quem chegou aqui direto no código, né, tem um vídeo associado a esse código, que eu recomendo que vocês assistam. Estou mostrando a árvore aqui, ó, usando só caracteres. Tá? É um outro jeito de mostrar, né, usando, se você não tem como desenhar um gráfico, essas coisas, ou você quer, né, mostrar, fazer alguma coisa só dentro do seu próprio código, tá aqui, ó. É aquela mesma árvore que eu estou usando esses símbolos aqui para você olhar para ela. E aqui eu estou criando a árvore. Reparem aqui, ó, que eu estou usando lista dentro de lista. Então a lista maior aqui de fora, ó, reparem que tem um abre colchetes aqui que ele fecha lá no final. E aqui eu estou usando o primeiro elemento sempre para o nome do nó, tá? É o B aqui, é a raiz, tá vendo? Então essa árvore B aqui, ó, você pode imaginar ela como sendo esse nó B mais as subárvores, que é um conceito bacana. Tá? Cada filho desse aqui é também uma árvore. Pode ser uma árvore com um elemento só, que seria uma folha.
Então, uma folha sozinha, sem mais nada, é uma árvore também. Tá? É uma árvore que só tem a raiz, não tem mais nada. Mas a nossa árvore B aqui, né, ela tem, né, essa B aqui tem os filhos, ó, o primeiro filho aqui, né, que é o A, e ó, que fecha aqui, ó, o colchete, aqui fecha aqui atrás, ó, tá vendo? Então, essa lista aqui está representando essa árvore cuja raiz é A, que é uma árvore que tem também filhos. Ó, tem essa árvorezinha aqui que só tem o C, e tem essa outra árvore aqui, ó, o D, G, H, I, que eu estou representando aqui, ó, tá vendo? O D, lembra, o primeiro elemento, o elemento 0, é o nome do nó raiz, e os outros elementos, se tiver, né? Ó, nesse caso aqui só tem um elemento, ó, abrir o colchete já fecha aqui, não tem filhos. Aqui tem, né, a raiz e tem filhos, ó, o G, o H e o I, tá vendo? Importante. Você pode também pegar essa mesma árvore aqui, ó, eu fiz do mesmo jeito, mas usei indentação, tá vendo? Eu estou usando uma indentação aqui para facilitar a visualização. Aqui eu estou olhando para a árvore deitada, ó, a raiz, aqui ó, o primeiro filho, que é essa árvore aqui que tem a raiz A, o segundo filho, que é aquela folha que só tem o J, e o terceiro filho é o E, que tem um filho, o F. Então aqui fica mais fácil você visualizar a árvore, é uma maneira de você ver. Aqui eu estou mostrando essa árvore, estou dando um print, aqui eu estou mostrando a raiz daquela árvore, da grandona, que tem aquele monte de sub-árvore. Então eu pego o árvore 0, que é o primeiro elemento. E aqui eu estou mostrando um loop, um for aqui, onde eu passo por todos os filhos da raiz, daquele B, e mostro cada um dos filhos. Mostro só não a árvore completa, mas eu mostro aqui, ó, eu estou pegando esse cara aqui mostrando os filhos, A, J, E. Tá vendo aqui? Aqui, tá vendo? Tô dando um loop, faço um loop nos filhos. Ó, tô usando aquele conceito que lá em cima vocês devem já ter brincado com ele, que eu tô pegando os elementos a partir do segundo até o final. Aí eu deixo vazio aqui, ó. Então tô pegando do 1, lembra que o 0 é o primeiro elemento e o 1 é o segundo. Então do segundo em diante são os filhos. Então eu tô fazendo um loop aqui, tô pegando cada filho, né? Da árvore enraizada em B, daquele B, eu estou pegando cada filho de B aqui e estou imprimindo. Estou mostrando aqui o nome desse filho. Né? O nome de cada filho está no primeiro elemento, que é o 0 aqui. Então, pessoal, mergulhem nesse código. É um código pequeno, mas você tem que entender exatamente o que está acontecendo aqui para continuar. Brinquem com isso, joga 2 aqui. Começa ao invés de... Da primeira árvore, tenta começar já da árvore que enraizada em A, por exemplo. Como é que você imprime o C e o D, os filhos C e o D da árvore A. Muda esse código aqui para fazer isso. Tá? É um exercício aí bacana. Então, brinquem com esse código, mexam nesse código, coloquem outros prints se necessário, até entender o que está acontecendo aqui. E aí vem um código um pouco mais complexo, e aqui eu vou usar recursão. Aqui eu começo. Árvore e recursão tem muito a ver, tá? Você usa muita recursividade quando você vai mexer com árvore. Justamente por essa definição, né? Meio recursiva, né? Que você tem meio não, completamente recursiva. Né? Uma árvore você pode enraizada, é uma raiz com várias sub-árvores penduradas nessa raiz. Ou com várias árvores menores penduradas. E cada filho desse pode ter outras árvores penduradas em cada filho. Então uma árvore, né, pode ser definida recursivamente através, né, do conceito de árvore. Né? Que a gente chama às vezes de sub-árvore para separar da árvore principal, mas é árvore também. Uma sub-árvore é uma árvore. É uma árvore que é um pedaço de uma árvore maior. Então você tem uma definição recursiva, e aqui eu vou usar essa definição recursiva para criar uma função recursiva, ó, chamada percorre, né, que pega a árvore, né, principal aqui, a árvore primeira que você começou, e vai visitando cada nó dessa árvore. Eu estou dando esse print para você ver. Né? Ó, a árvore 0 é onde está o nome, né, da raiz. Se, agora, o tamanho dessa árvore, quer dizer, o tamanho daquela lista que representa a árvore for 1, quer dizer que eu só tenho o nome. É uma folha. Tá? Então aqui eu estou imprimindo que é uma folha. Se o tamanho for maior que 1, quer dizer que tem filhos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop aqui, né, para pegar cada filho dessa árvore. E vou usar a mesma função, ó, recursivamente. Eu vou chamar o percorre agora, mas para o filho, que também é uma árvore. Certo?
Então essa é uma função recursiva que vai passar por todos os nós. Se tiver 1000 nós na árvore, vai passar por cada um deles. Aqui eu estou chamando a função percorre. E aqui é o resultado. Novamente, está visitando o nó B. Aí o primeiro filho que é o A tem um filho que é o C. Ó, reparem aqui a recursividade funcionando. Aqui você pega uma folha de papel, tenta executar isso aqui passo a passo, acompanhando toda vez que vai chamando o filho. Tá? Até entender esse conceito de recursão, ele é central. Você não consegue mexer com a árvore sem mexer com recursão na maioria das vezes. Ó, eu imprimi que é uma folha, chegou numa folha, tá vendo? O D e o G, aí chega numa folha. O H chega numa folha, né? O I, tá vendo? Então entendam esse código. Aqui eu tenho um outro que pode ser mais fácil até do que esse aqui, que ele mostra o nível que você está. Então ele percorre a árvore, faz a mesma coisa que eu fazia antes. Só que agora ele está mostrando em que nível você está. Então tá vendo? Ele mostra, ele está visitando o nó B que está no nível 1. Depois ele vai para o nível 2, 3, 4, depois ele volta para o 2. Reparem que ele volta, esse é um efeito da recursividade. Tá? Ele vai descendo, descendo, depois ele volta para onde chamou. Ó, é um código pequeno, tá vendo? Se tirar o print aqui ele fica 1, 2, 3, 4 linhas apenas. Mas se você não pegar esse conceito de recursividade, você não vai entender esse código. Então executa, coloca print, tá? Dá um jeito de entender esse código. Pega no papel, né, cada pedaço, brinca com ele, vê o que vai acontecendo aqui. Aqui o último, eu deixei um código para calcular a altura. Tá? E aqui eu estou usando uma definição recursiva de altura. De novo, quando você consegue uma definição recursiva para alguma coisa, fica fácil você criar a função recursiva para fazer aquilo. Aquela coisa. Então, o que é a altura de uma árvore? Se for só um nó, a altura é 1. Se não for um nó, vai ser o quê? Pega a altura dos filhos e vê qual dos filhos é o mais alto. Certo? Aí a altura dessa árvore vai ser a altura desse filho mais 1, né? Porque você acrescentou a raiz. Então eu defini a altura recursivamente. Tenta entender isso antes de tentar entender o código, tá, pessoal? Pega uma árvore e vê. Você quer saber a altura da árvore. Aí vai ser o quê? Você não sabe qual é, mas você sabe que se você tiver a altura dos filhos, você sabe que aquele filho que é o mais alto, né, a altura dessa árvore que você está tentando, vai ser a altura desse filho mais alto, somando 1. Pega uma árvore, desenha a árvore, faz exercício com isso até entender essa definição, pessoal. Aí você pode ir para o código. Tá vendo? Se a altura é igual a 1, é uma folha, eu retorno 1. Agora, se não é uma folha, eu vou ter que calcular a altura dos filhos. Então eu pego aqui, ó, passo pelos filhos. Quem já fez aquele algoritmo de encontrar o valor mais alto de uma lista, né, vai perceber, né, que eu estou usando esse conceito. Eu defino a altura do filho mais alto como sendo menos 1, né, que é para eu poder mudar logo essa altura. Percorro os filhos todos, vou calculando a altura de cada filho. Se eu encontro uma altura de um filho que é maior que a altura que eu tenho até agora, né, eu arrumei um filho mais alto, eu troco essa altura do filho mais alto para essa altura que eu acabei de arrumar. Terminei esse loop aqui, eu retorno essa altura do filho mais alto, mais 1, que é a altura dessa árvore que eu estou tentando calcular agora. Então reparem aqui a chamada recursiva, tá vendo? Nesse ponto aqui eu tenho uma recursão. E aqui eu imprimo a altura da árvore. Enfim, uns prints aqui no meio para mostrar esses valores, até compreender, tá? Tudo isso aí. Pessoal, esse é o vídeo sobre a árvore enraizada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.